Atravessando a cidade, aproveito para ver The Harder Show. Hot Wilson, único com hardware de verdade, que deixa a minha cesta mais crocante. Hot Wilson. Vai encarar? Oh, não é essa vinheta aí não, rapaz. Esse aí é pra depois. É a vinheta Harder Show. Judite, você tá só nos computers? É pra prestar atenção aqui. Você tá no call center do The Harder Show. The Harder Call. Opa! E aí, galera? Só no celular? Fica ligado que está começando The Harder Show de bolso, o seu programa crocante, edição especial, em que a gente vai falar sobre esses aparelhinhos aqui, smartphones, tablets e delícias que trazem processadores exclusivaços aí. E você que tá ligadão já tomou spoiler aí no título do programa, sabendo que a gente vai falar um pouquinho de ARM e x86. Pode falar assim? Mas afinal de contas, o que é esse ARM? Ele é mais forte do que o x86? Muda muito o que a gente tem aqui para o que a gente tem nas nossas maquinetas do The Harder Show? Então fica ligadinho que a gente vai falar um pouquinho de tudo neste programa. Bom, primeiro a gente tem que entender que o termo processador serve para vários itens. Então a gente tem processador em celular, processador em computador, processador em aparelhos eletrônicos, processador de alimento. Então é um pouco de tudo, né? E tirando aí o processador de alimentos, a maioria dos produtos que a gente comentou são produtos eletrônicos, chips cheios de transistores, resistores, capacitores e outros bichinhos virtuais aí que servem... Bichinhos virtuais não, bichinhos eletrônicos. Que servem em suma, olha que chique eu falei, em suma, para rodar nossos programinhas e Jorges, não é mesmo? Agora fica a dúvida, o que muda de um processador para outro? Por que o processador de computador supostamente é mais forte ou não é do que o processador de celular? É isso que a gente vai tentar entender agora. Bom, mas afinal de contas, o que muda do processador do PC para o processador do celular? A gente tem que entender o seguinte, que o que temos aqui dentro não é somente um processador. Quando a gente fala aqui em Snapdragon, Exynos e outros produtos que têm comuns em celulares, a gente está falando do chipset. O chipset ele traz tanto o processador, quanto o chip gráfico, quanto o chipset de rede, quanto o chip para vídeo, para saída de display, para saída de dados. Então tudo isso está agregado junto ao chipset. E dentro do chipset é que a gente vai ter o processador com os núcleos ARM. Bom, e o que muda então aí de volta desses dois modelos aí, do PC para o celular? Muda basicamente um negocinho chamado arquitetura. A arquitetura é basicamente a forma como tudo é estruturado ali dentro e como esses itens trabalham. Então a gente tem várias peças aqui dentro do processador. A gente vai ter núcleos, vai ter memória cache, vai ter entrada e saída de dados. E falando tudo isso aí como se a gente estivesse falando grego, a gente tem uma penca de coisas que eu já comentei aí, inclusive parâmetros de tensão, parâmetros de barramento, etc., que vão operar em conjunto e fazer a mágica acontecer. Mas como você está no The Harder Show, hoje eu vou dar uma explicadinha um pouco melhor em como isso funciona na prática. Você reparou que eu comecei o programa com a música do Lava Jato e a minha camiseta também é do Lava Jato? Ó, o pessoal aqui tudo trabalhando. Bônus stage. Fantástico. Então, para deixar mais fácil essa história de processadores, a gente vai fazer um comparativo aqui com veículos. Não esse Hot Wheels, esse vai embora. A gente vai falar com Legos. Avião do PUBG. Sai da moto. Sai da moto, solta a moto. Tô fazendo programa. Cara, esse boneco parece do Kiss. Olha a cara dele. Tá vendo? Todo maquiado. Todo trabalhado na maquiagem gótica. Esse aqui é perigótico, né? Agora, para deixar mais fácil, eu vou fazer então um comparativo com veículos. Bom, todos os veículos têm uma função em específico. Então é claro que a gente vai ter um avião aqui para levar as pessoas de uma cidade até outra ou de um país até outro. A gente vai ter os carros para deslocamento diário, as motos para entrega de pizzas e outras coisas também. E, enfim, cada um tem sua respectiva função. Por exemplo, ninguém vai usar um avião para se deslocar apenas 5 km por dia, porque é ilógico você ir até o seu trabalho de avião. De Ubercóptero até pode ser, mas de avião não. E da mesma forma, não faz muito sentido o cara pegar a sua motoca e resolver ir até o Japão, até porque ele não vai conseguir atravessar a água, né? Se a gente for pensar aqui nos nossos celulares e aproveitando nossos veículos, a gente tem aqui a nossa motoca. A motoca é o nosso processador ARM que está aqui dentro do nosso celular. Então a moto ela é um veículo econômico, um veículo rápido, leve e simples em sua mecânica. Porém a moto não é ideal para levar vários passageiros ou para carregar muita carga. O processador ARM
por estar dentro de um celular, que é um equipamento fino. Ele tem que ser um processador rápido ainda para suas tarefas, mas ele vai ter que ser econômico para economizar bateria, vai ter que ser leve para não agregar muito peso aqui no nosso produto, que ele é compacto, e também ele vai ter algumas limitações nesse sentido de processamento. Ele é um processador bem objetivo, ele não é tão multitarefa assim quanto um processador de desktop. Afinal de contas, você não tem como rodar 10 janelas ao mesmo tempo em paralelo, como você costuma fazer no Windows. E além disso, é claro, a mecânica simples aqui, porque ele é um processador do tipo RISC, que você pode entender depois no artigo que tem lá no Tecmundo, ajuda ele a trabalhar de forma mais rápida e também a aquecer menos. Depois, a gente tem aqui, ó, chegando na praça, o nosso carrinho. O nosso carrinho é o processador x86 que a gente tem dentro do nosso computador. A vantagem do carro é que ele é veloz da mesma forma, a gente pode ter carros com a mesma velocidade de uma moto, porém ele gasta mais combustível e ele aquece um pouco mais, ele tem uma mecânica mais complicada, então são algumas diferenças aí. Por outro lado, ele carrega mais passageiros e carrega mais bagagem. Então, por exemplo, quando você busca mais conforto e segurança, você vai optar por um carro, afinal de contas, ele te dá essas praticidades. Da mesma forma, o processador x86 tem suas respectivas vantagens e desvantagens no comparativo com um ARM. Então, no caso aqui, ele pode chegar numa mesma velocidade. Quando a gente fala em processador, a gente sempre pensa em velocidade como o clock, que não é exatamente a mesma coisa, mas vamos supor que seja. Então, a gente tem processadores de ARM que podem chegar em 2,5 GHz e a gente tem processadores de desktop que podem chegar em 2,5 GHz. Da mesma forma, a gente tem motos que chegam em 300 km por hora e carros que chegam em 300 km por hora. Agora, uma outra vantagem que a gente tem aqui é que ele foi feito para fazer mais tarefas. Então aqui tudo bem, a gente pode ter 8 núcleos, mas nos desktops a gente já tem processadores com 18 núcleos. E além disso, ele tem muito mais memória, porque ele trabalha de uma outra forma. A arquitetura dele e as instruções do x86 e também do x64, que são aí as respectivas códigos de instruções mais comuns nos processadores desktop, são feitas para trabalhar de forma diferenciada. Eles são do tipo CISC. Processadores do tipo CISC, você também vai entender um pouquinho melhor sobre esse termo lá no nosso artigo. E, para finalizar, olha só quem está chegando, se não é o nosso querido avião. O nosso querido avião, neste exemplo, vai ser o processador de servidor. Então, o processador de servidor, ele também pode chegar em velocidades maiores até do que as comuns aqui, e ele vai ter inúmeras vantagens sobre esses dois aqui. Afinal de contas, ele pode carregar muito mais carga, ir muito mais longe e fazer muito mais tarefas. Então, no caso aqui é um aviãozinho pequenininho, infelizmente nosso orçamento é limitado. A ideia era trazer um Boeing que cabe muita gente, muita carga, e aí ficaria um pouquinho melhor o exemplo. Mas basicamente, o processador de servidor, no caso aí dos Intel Xeon e AMD Opteron, são focados em tarefas pouco comuns, ou seja, tarefas que demandam um grande volume de dados e um grande volume de cálculos. Da mesma forma, o nosso avião aqui, então ele não é focado para ser econômico e para aquecer pouco ou qualquer coisa do tipo. Ele é focado para trabalhar com bastante coisa. Da mesma forma como o processador de servidor. Ele vai aquecer bastante, por isso ele vai precisar de uma solução de refrigeração boa, por isso que a gente tem aquelas salas gigantescas com ar-condicionado e coolers devidamente apropriados para garantir a refrigeração do bichão. Ah, e um negócio interessante. Uma vantagem do avião sobre os carros é que ele voa. E os servidores fazem computação em nuvem. Tudo a ver, hein? Olha aí, hein? Bom, e assim como tem a divisão de categorias entre veículos, existe também uma divisão de categorias entre processadores. Então a gente tem essa divisão geral para ter um entendimento, né? ARM, desktop, servidor. E além disso, a gente tem respectivas diferenciações entre cada produto. Então, no caso das motos, a gente pode ter desde uma Honda Bis simplesinha, que vai servir para deslocamento, mas ela vai ser muito mais lenta e limitada. E a gente pode ter uma Kawasaki, uma Harley Davidson, que vai servir para quem busca mais luxo e mais velocidade, ou uma Kawasaki para quem curte umas motos tunadas, né? E nos processadores ARM a gente vai ter a mesma coisa, então vai ter um ARM mais básico lá para um celular de entrada e um ARM Exynos aqui da Samsung para o Galaxy Note. E nos carros a gente vai ter uma comparação similar. Então a gente tem desde o carro simples, como um Celta 2012, e a gente tem também um carro pica, como um Porsche. Então o Celta 2012 serve perfeitamente para sua locomoção diária e ele economiza combustível, enquanto que o Porsche é um carro muito mais veloz que vai servir para você ganhar altos likes e elogios da galera. Então é isso. E nos processadores de desktop a gente vai ter a mesma coisa, a gente vai ter os processadores de entrada, como o Intel Celeron,
e a gente vai ter os processadores top de linha, como o Ryzen 7, Core 7, Core 9 e etc. Ou o Threadripper também da AMD. Então existem essas segmentações. E nos servidores também tem, ninguém se importa de falar sobre isso hoje. Então, minha gente, fica um outro questionamento para este programa. E daí, qual que é mais forte? Então, é difícil a gente comparar se a gente não está tratando de produtos iguais para a mesma finalidade. Tudo bem que eles vão rodar os seus respectivos sistemas e softwares, mas a gente não tem um mesmo Adobe Photoshop no Android que a gente tem no computador. E vice-versa, a gente não tem um joguinho de celular sendo levado para o computador com a mesma configuração gráfica. Então isso muda bastante. Agora, existe sim a possibilidade de rodar Android em processadores x86. Existe o Android para essa versão de processador, inclusive ele é usado também nos Chromebooks, que trazem processadores Intel Celeron. Também existem agora processadores como o Snapdragon 845 que podem rodar em notebooks e computadores super leves que vão rodar o Windows versão ARM. Então é possível sim fazer a transição, porém exige adaptações de software e também de hardware. Agora não dá para dizer que necessariamente um é mais poderoso que o outro, porque aí são categorias diferentes. É claro que se a gente for observar toda a capacidade gráfica e de processamento de um processador, de um computador completo, ele vai parecer mais potente, afinal de contas você consegue rodar aí um PUBG, um GTA V em 4K e etc. Enquanto que o celular, até existem celulares 4K, mas nenhum deles vai ter um gráfico do GTA V ainda. Então, meu povo, o que a gente conclui de tudo isso? A gente conclui o seguinte, que as motos são como os processadores ARMs, os carros são como os processadores x86 e os aviões são como os servidores. Na vida tecnológica, todos somos usuários. Respeitem uns aos outros. É isso. Que mensagem bonita, né? Mensagem de paz. E aí, mangiare e felice? Como é que é? Curtiram isso aqui? Então agora fica ligado que chegou a hora que vocês tanto pediram. Wellington de Lima Valentim. Gostaria de saber se processadores randômicos existem e como eles funcionam. Não existem e não funcionam. Lucas Lima, era essa peça que você queria? Sim, só que agora eu só quero saber de relaxar. Fábio Filho, Fábio Jordan, você poderia falar sobre game em 4K para PC. Valeu? Sim. Valeu. Igor Fortes Oliveira Lobo. Porra, quem edita esses vídeos? Que mito. Quem edita é o Matheus. Cláudio Fortes, cada dia que passa, esse hardware show tá mais esquisito. Não, só impressão sua. E alô você que busca aí uma hospedagem de qualidade para o seu site. A HostGator está com 40% de desconto em vários produtos, incluindo registro de domínios, hospedagem de site, hospedagem WordPress, revendas e dedicados. Tudo isso você pode conferir aqui no link da descrição e, é claro, contar com a melhor qualidade de serviço que a HostGator tem a oferecer para você. Agora diz pra mim, você curte mais uma Kawasaki ou um Porsche? Me conta aí nos comentários, deixa o seu like turbinado, não se esquece de se inscrever no canal Mágico para mais aulas grátis do Tecmundo e também não se esquece de me acompanhar no Insta, no @FabioJordan. Eu agradeço pela sua companhia e até a próxima rodada de Benchmarks. Chegou o novo Batman de peruca. E aí, o Batman encontrou a Arlequina e tirou a sua peruca e deram muito beijo. E chegou o avião e atropelou todo mundo. E acabou. Essa foi a história.